Agora esta chamada está sendo gravada. Oi, Ailton. Boa noite. Oi? Estou assistindo aula, confissão. Boa noite. Vamos lá. Boa noite, graça e a paz. Boa noite a todos que ainda não dei boa noite. Boa noite. Vamos lá. Pontualmente às 19h30, no nosso horário. 18h30 aqui para mim. Vamos começar. Fazer uma oração para a gente começar. Você reserva agora um tempo para aprender, um lugar silencioso de preferência, né? Que vai ser uma bênção para nós. Vamos orar. Deus, obrigado por mais esse dia que o Senhor nos deu, por mais essa noite, Pai. Obrigado por o Senhor ter nos ensinado tanto, Pai. Nos ajude a colocar em prática essas verdades tão preciosas para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então nós vamos falar hoje sobre o capítulo 19. Ele está bastante relacionado com o capítulo 20, então a aula da semana que vem, com o capítulo 20, vai ter muito a ver com a aula dessa semana, né? Mas como é um capítulo muito grande também, era melhor que a gente fizesse separado, né? 19, depois a gente comenta sobre o 20 na próxima semana. Então, vamos falar somente sobre a lei de Deus hoje. Então, vamos lá. Capítulo 19, sobre a lei de Deus, que fala aí sobre algumas implicações, algumas questões muito importantes que nós precisamos saber sobre a lei de Deus. Então, lá no primeiro parágrafo, capítulo 19, diz assim: Deus ortogou a Adão uma lei, como um pacto de obras. Isso nós já falamos, né? Mas a gente vai relembrar. Por este pacto, Deus o obrigou, bem como toda a sua posteridade, a uma obediência pessoal, plena, exata e perpétua. Prometeu-lhe a vida sob condição de ele cumprir a lei, e o ameaçou com a morte caso a violasse, e dotou-o com poder e capacidade para guardá-la. Então, esse primeiro parágrafo começa falando sobre a primeira pessoa que teve contato com a lei de Deus, né? O primeiro homem que recebeu do Senhor a lei. Às vezes nós limitamos a lei do Senhor apenas aos 10 mandamentos, apenas algumas partes específicas da Escritura, mas a lei de Deus, tudo aquilo que ele ordenou que os homens fizessem. Então, desde o Éden, Deus estabeleceu algumas leis, né? E, claro, mais à frente, lá com Moisés, essas leis serão escritas, né? Terão um formato ali que antes era só oral, só pela oralidade, né? Então, que lei é essa que Adão recebeu? Primeiro, lá em Gênesis 1, 26, diz que ele recebeu a lei para dominar a terra, né? Deus o colocou como uma espécie de governador desse mundo, né? Como um rei desse mundo, né? Ou talvez como um subgovernador, ele é o governador máximo. Ele tinha o papel de cultivar, de trabalhar, de ser o guardião dessa terra. Então, Deus ordenou que ele fizesse isso. E era uma lei para Adão. Claro que era uma lei sem os efeitos do pecado. Então, era algo bom. Não era algo pesado, algo penoso. Não era um fardo para ele, né? Era uma lei simples. Ele não teria nenhuma dificuldade em obedecer, tá? Mas depois do pecado, nós sabemos que com as maldições da queda, até o dominar, o trabalhar, o obedecer a Deus se torna muito mais difícil. Ele também recebeu uma lei, e essa lei mais séria, né? Lá em Gênesis 2:17, que ele não deveria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deixou bastante claro que se ele comesse, ele certamente morreria, como foi o caso dele. Se ele não comesse e permanecesse fiel, ele teria a vida eterna. Nós falamos sobre isso lá naquela aula sobre o pacto de obras, né? Que é esse pacto de obras
E de você fazer obra. Qual que era a obra que Adão tinha que fazer? Não comer, permanecer-se fiel, obediente à lei de Deus. Se ele fizesse assim, ele continuaria, na verdade, ele alcançaria a vida eterna, porque ele ainda não tinha, relembrando lá aquela aula, ele ainda não tinha vida eterna. Ele estava sob um período de teste, onde se ele obedecesse, ele alcançaria a bênção da vida eterna. Desobedecendo, ele morreria, e só não morreu eternamente pela graça do Senhor, né, que interviu. Então, ele recebeu essas leis orais, essas ordens do Senhor, mas ele também recebeu a lei, que é aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 2, versículo 14 e 15. Eu vou ler aqui rapidamente. Romanos, capítulo 2, do versículo 14 e 15. Se você quiser abrir também. E Adão, além dessa lei que nós já falamos, ele recebeu uma lei, que é a lei que todos têm, ímpios e crentes. A lei que é gravada no coração, a lei de Deus gravada no coração. Romanos 2, capítulo 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutualmente acusando ou defendendo-se. Então, lá, nesse versículo 15, mais especificamente, fala aí sobre uma lei, Romanos 2, 15, uma lei que é gravada no coração, algo que acusam-se, que acusa o homem, que incomoda ele, que faz com que ele tenha um senso de moralidade, do que é certo e do que é errado, mesmo que ele não tenha acesso à Bíblia, mesmo que ele não tenha sido criado em uma cultura que já soubesse isso, ele já tem esse senso naturalmente, que é o que a Bíblia fala, que é a lei gravada no coração. Deus já colocou isso no coração do homem, do que fazer e do que não fazer, né? Claro, essa revelação plena, conhecer plenamente como agir assim, somente por meio da palavra, tá? Então, recapitulando, Adão foi o primeiro a receber as leis de Deus, tanto a lei gravada no coração, quanto a lei para dominar a terra, cultivar, quanto a lei para não comer da árvore. Foi o primeiro a ter contato com essa lei, que não era algo pesado, algo difícil de se fazer. É interessante que o apóstolo João fala isso, né, lá nas suas cartas, né, que obedecer a Deus não é um fardo, né, pelo menos não deveria ser, mas infelizmente com o pecado isso se torna muito mais difícil para nós. Então, existe ainda, irmãos, uma relação muito grande entre lei e pacto. E a confissão de fé fala que nós lemos aqui que Adão que Deus deu a Adão uma lei como um pacto de obras. Às vezes a gente pode confundir lei com pacto. Lei é só uma ordem de Deus. E pacto inclui algumas estipulações, inclui bênção e maldição. Mas na confissão de fé de Westminster aqui, ele trata esses termos intercambiáveis, né? Às vezes ele fala de um ou de outro, mas não fala de coisa diferente. Tanto quando nós falarmos aqui de lei e pacto, ele vai estar falando da mesma coisa, né? Das ordens ou das ordenanças de Deus para com o seu povo, tá? Não confunda lei e pacto, dependendo do estudo que você for fazer, do aspecto que você for tratar, pode haver essa diferença, porque a lei é apenas uma ordem dada por Deus e o pacto tem essas estipulações, né? É uma lei, mas que tem ali consigo bênçãos e maldições, né? Bênçãos e consequências, como foi o pacto de obras, né? Que era de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, qual que foi esse pacto lá para Adão, para a gente lembrar, né? Que se ele não comesse, se ele permanecesse obediente, ele tinha a promessa de permanecer ali e de alcançar a vida eterna. A ameaça, que é a palavra que a confissão trata aqui, como está aí na tela, no capítulo 1, a ameaça seria que ele morreria certamente. E ele tinha toda a capacidade, como está lá em Eclesiastes 7, que Deus nos criou reto. Deus criou Adão, o homem reto, santo. Ele tinha toda a capacidade para se manter santo, puro e obedecer esse pacto de obras, né? Então,
A gente vai falar um pouquinho aí mais sobre esse aspecto. Aí tem alguns versículos importantes, né? Que fala em Gênesis 2:17 sobre que se ele comesse, ele certamente morreria. Romanos 10:5, que diz: o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Ainda hoje, esse pacto de obras ele ainda está em vigor. Como eu já comentei e repetido, né? Qualquer pessoa pode ser salvo pelo cumprimento pleno da, da lei. Qualquer pessoa pode ser salvo pelo cumprimento da lei, mas o problema é que ninguém consegue, né? Por causa disso, nós dependemos do pacto da graça, que é a confiança em Cristo Jesus como aquele único que é capaz de cumprir o pacto de obras, né? Cristo é o único que é capaz de obedecer toda a lei, todos os mandamentos, viver perfeitamente, né? Agora, por meio do pacto da graça, nós temos o privilégio de receber as bênçãos do pacto de obras. Qual que era a bênção do pacto de obras? É a vida eterna, né? Era a promessa de vida eterna. Nós temos essa bênção, mas não porque nós cumprimos essas obras, mas porque Cristo cumpriu e consumou essa obra lá na cruz do Calvário, tá? Então, a gente vai continuar aqui, nesse sentido, a gente vai continuar aqui, para o capítulo, para o parágrafo 2, né, seção 2 aqui, que tem a ver com isso ainda. Então, presta atenção na leitura. Essa lei, depois da queda do homem, continua uma perfeita regra de justiça. Como tal, foi por Deus entregue no Monte Sinai, em 10 mandamentos e escrita em 2 tábuas de pedra. Os primeiros quatro mandamentos contêm os nossos deveres para com Deus, e os outros 6, os nossos deveres para com o homem. Então, ele está falando aqui que a lei, ela não deixou de ser perfeita. A lei continua perfeita. Adão, ele quebrou a lei, mudando o mundo, mas Deus e a sua lei não mudaram. E a ilustração que o autor do nosso material base traz é a analogia lá do consultório médico, né? Da ideia lá da medicina, de que as prescrições médicas, elas não são anuladas pela, pela doença, né? Elas continuam. Seja doença, seja você tendo doença ou não, é algo que permanece. Não, a lei, ela continua sendo boa, justa, perfeita. O problema é que Adão desobedeceu essa lei. O problema não está na lei, né? O problema está no pecado. A lei nunca foi o problema, como nós dissemos antes da queda, a lei não carregava consigo nenhum fardo, não tinha nenhum problema na lei, né? Mas agora o pecado corrompeu a lei do Senhor. Então, Tiago, lá, capítulo 1:25, diz que essa lei sempre foi perfeita, né? E após a queda de Adão, a lei, que sempre foi perfeita, ela continuou sendo perfeita, né? Então, ainda é muito interessante que esse parágrafo ele fala ali, algo que a gente tem que estar aí nesse segundo ponto. Deixa eu ver se dá para ver o mouse aqui, né? O segundo ponto, que fala sobre essa questão, na verdade, aqui, o terceiro, depois eu volto. Nessa questão das 2 tábuas serem completas, né? Às vezes nós temos a ideia, e é bastante provável que a nossa concepção esteja errada, né? E por isso que essa frase aqui para nos ajudar nisso, de que tinha metade dos mandamentos em uma tábua e metade dos mandamentos na outra tábua da lei, né? E a ideia que no antigo Oriente Próximo, nos tempos bíblicos, né, quando se fazia um acordo, quando se fazia um contrato, na tábua deveria estar toda a lei, né, todas as estipulações. Então, a ideia de que as 2 tábuas escritas pelo dedo de Deus estavam completas da lei de Deus. Então, não é 5 mandamentos em uma tábua e 5 em outra, 4 em um e 6 em outra, não. Toda a lei de Deus estava em uma tábua. Por quê? É como se fosse um contrato de 2 vias, né? Uma via para o homem e outra via de Deus.
como não tem como enviar a via de Deus lá para o céu, né? Ficava lá na arca, né? Então, tanto a via de Deus quanto a via do homem ficavam ambas na arca, mas ambas estavam completas com a lei de Deus. E por isso que essa é uma lei irrevogável, porque a tábua estava completamente cheia, para não ter espaço do homem acrescentar nada, né? Uma tábua que foi escrita pelo dedo de Deus, né? Tem um simbolismo muito forte nessa ideia da tábua completa. Tudo que Deus queria, ele colocou completamente ali. E nessas duas cópias, tá? Então, essa era o modo como as pessoas faziam acordos e contratos, né? As duas cópias, né? Se fosse entre dois grandes reis, né? Cada um levaria a sua cópia para o seu reino, né? E aí, cada um ficaria lá com a sua parte da lei aí. Então, a consciência humana se corrompeu, logo Deus codificou a lei no Monte Sinai. O que ele quer dizer isso? Que se o homem não tivesse pecado, Deus não precisaria entregar uma lei escrita para o homem. Deus continuaria diretamente tendo contato com o homem, a comunhão não teria sido perdida, e o homem continuaria obediente à lei de Deus eternamente, não precisaria falar, olha, não mate o próximo, não cobice, não adultere, porque isso não existiria, né? Seriam coisas que não existiriam jamais, não adore outro Deus, as pessoas nem saberiam o que é isso, né? Porque elas seriam santas. Então, porque nós pecamos, porque a lei se fez necessária, essa codificação, essa escrita da lei se fez necessária por causa do pecado humano, senão não haveria necessidade disso acontecer, tá? Então, o grande resumo lá em Mateus 22, 37 a 40, amarás o Senhor teu Deus, que é o grande resumo da lei, que é o que nós lemos aqui, ó, que está aqui nessa parte final. Os 4 primeiros mandamentos contêm os nossos deveres para com Deus. É a nossa relação aqui vertical, né? Eu e Deus. E os outros 6 mandamentos têm a ver com a nossa relação com o homem. E aí o resumo desses mandamentos é o quê? Ame a Deus e ame o teu próximo, né? E se você olhar atentamente lá os 4 primeiros mandamentos e ver tem a ver com a nossa relação com Deus, os próximos 6 com a nossa relação com o homem, tem essa completa, faz total sentido que Deus, o que Cristo falou, né, às pessoas ali sobre essa relação. Então, vamos continuar aqui. Além dessa lei, geralmente chamada lei moral, quis Deus dar ao seu povo Israel, considerado uma igreja sob sua tutela, leis cerimoniais que contêm diversas ordenanças típicas. Essas leis, que em parte se referem ao culto e prefiguram Cristo, suas graças, seus atos, seus sofrimentos e seus benefícios, e em parte representam várias instruções de deveres morais, estão todas abolidas sob o Novo Testamento. Então, vamos considerar aqui um pouquinho. Vamos considerar aqui primeiro essa ideia da lei cerimonial abolida. Eram sombras daquilo que viria. Antes de Cristo voltar, se fez antes de Cristo vir, na verdade, né, pela primeira vez, era necessário que existissem algumas leis para preparar o caminho para que quando Cristo viesse, o caminho já estivesse pavimentado, nós já tivéssemos as informações, nós, no caso a humanidade, né, já tivesse as informações a respeito desse Cristo. Cristo não apareceu no escuro, do nada, né? Tinha todo um ritual, um cerimonial que foi preparado para o nosso Deus encarnado vir à Terra, tá? Então, dada a Israel, na sua adolescência espiritual, servindo como tutor. Vamos ler lá, Gálatas capítulo 4. Gálatas 4 diz assim, só os 3 primeiros versículos. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo.
mas está sob tutores e curadores até ao tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Ele compara a Israel, o povo dele, como se fosse uma criança, que precisava de um tutor até que ele amadurecesse, até que ele pudesse andar com as próprias pernas, seguir a sua vida, né? Então, por que isso? Deus preparou Israel, deu todo um cerimonial. Imagina lá a ideia do cordeiro, né? O sacrifício substitutivo de alguém levar um animal porque pecou, matar aquele animal para expiar o seu pecado no seu lugar, para que você não morra, um animal precisava morrer. Tudo isso foi preparando, eram sombras, para quando Cristo viesse, o judeu olhasse para Cristo, santo, perfeito, como um cordeiro perfeito, né? Assim como João Batista aqui diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como lá no Antigo Testamento existiam cordeiros que tinham o papel de expiar o pecado, para tirar, entre aspas, o pecado lá daquele povo. Agora, quando Cristo vem, as pessoas já poderiam ter tudo claro, já saberiam cada coisa que ele ia fazer. Tá? É para isso que serviam essas sombras, para isso que servia a lei cerimonial, as cerimônias, os ritos, aquelas coisas que eles faziam lá no Antigo Testamento. Só para isso. Então, no contexto de culto, ele prefiguravam três: os sacrifícios, que apontam para os sofrimentos de Cristo. Vamos ler lá também. Importante aqui. Hebreus 9. Se tiver com a Bíblia aí, acompanhe, por favor. Hebreus 9, 22. Diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Essa ideia lá de Levítico, capítulo 17, versículo 11. O povo judeu, que deveria ter aceitado Cristo, né? Eles já sabiam que para que o pecado dele fosse remido, precisava de sangue, precisava de morte, precisava de que alguém sofresse para que o seu pecado fosse lavado. Então, todas as lavagens também lá, né, a purificação, todos os ritos apontavam para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, Paulo ele usa algumas dessas imagens lá no Novo Testamento, quando ele fala para não comer, quando ele faz associar, quando ele referindo-se ao Antigo Testamento fala sobre evitar fermento, né? O pecado se espalha como fermento, né? Cresce rapidamente, né? E um pouco de fermento estraga toda a massa, enfim, é o texto lá. Lembrando dessa ideia lá do Antigo Testamento, ele pega a imagem do Antigo Testamento para falar, olha, aquilo lá tinha a ver com Cristo, aquilo lá tinha a ver com a adoração que nós precisamos entregar a Cristo. Tá? Então, apontavam para Cristo e para as coisas que ele ia fazer. Sacrifícios, os sofrimentos dele. Beleza. Então, o final, nesse último quadrinho, diz o fim das leis cerimoniais, como está lá na última frase desse parágrafo. Elas foram abolidas. Tudo isso tem sido sombra, porém, o corpo é de Cristo. O documento de dívida foi encravado na cruz, conforme está lá em Colossenses 2. Então, nós podemos ser profundamente enriquecidos pelo Antigo Testamento. Você precisa ler o Antigo Testamento, precisa ler bastante, né? E as suas leis cerimoniais acerca do culto, da moralidade, por exemplo, como é que o contexto de culto, o contexto de adoração, no que diz respeito ao louvor, como é que o povo de Israel lidava com a adoração de cânticos? Eu posso ler lá como é que eram os ritos, como é que era o zelo deles, e isso muito edifica a minha vida. Lá em 2 Crônicas, né, que fala sobre o adorador, sobre Deus se preocupar com quem ele é, e não simplesmente com a capacidade técnica dele. Então, esses são princípios que se aplicam muito à nossa
a nossa vida. Então, há beleza, há riqueza no Antigo Testamento. Agora, o que eu não posso é pegar aquelas cerimônias, aqueles ritos e querer fazer hoje em dia na igreja. Eu não posso querer comemorar a Páscoa judaica, né? Não faz nenhum sentido, porque ao comemorar a Páscoa judaica, eu nego a verdadeira Páscoa, né? Que é Cristo Jesus. Que é não é só um sangue que foi colocado em umbrais das portas, o sangue de um animal qualquer. Na verdade, aquilo que nós precisamos comemorar, né, é na Santa Ceia, né? Nós comemoramos todo mês, que é o sangue do próprio Filho de Deus, Santo, o Cordeiro Santo, que foi morto no meu e no seu lugar. Então, não faz sentido nós queremos resgatar ritos. Por mais belo que seja, por mais interessante que possa parecer, né? Por que existem muitas pessoas, por exemplo, católicas, né, que não abandonam? Porque elas estão apegadas aos ritos, né? As festas, as imagens. Isso, de fato, encanta a gente. A gente tem que tomar muito cuidado por isso. Tem muitas igrejas evangélicas que têm essa tendência judaizante de querer pegar esses símbolos e, por exemplo, de querer matar um cordeiro para comemorar lá as festas, para comemorar coisas. Não faz nenhum sentido. Quando você faz isso, você está negando a morte de Cristo, né? Por mais bonitinho e legal que possa parecer. Ah, vamos fazer aqui para animar os jovens, para animar os adolescentes, vamos fazer uma coisa diferente aqui, igual lá tinha em Israel. Não, não faça isso. Tudo aquilo era sombra daquilo que havia de vir. Eu dei esse exemplo lá de uma ilustração que eu ouvi há muito tempo, sobre o ultrassom, né? Enquanto uma mulher está grávida, ela faz ultrassom, ela fica encantada com o ultrassom, né? Mas depois que o bebê nasce, não faz sentido mais ficar olhando para o ultrassom, né? Não vale a pena. O bebê está lá na sua frente, de braços abertos, querendo que você pegue ele no colo, né? E você vai ficar lá ignorando o bebê para ficar contemplando uma imagem de ultrassom. Então, é isso que muitas pessoas, sem a noção, fazem ao ficarem apegados aos ritos do Antigo Testamento. Desprezam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Colossenses, como está aí na tela, né? O apóstolo Paulo, certa vez, ele disse que Deus cancelou o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Se você continuar lendo, lá no versículo 16, fala que esse escrito de dívida se refere à lei cerimonial. Porque lá no 16 diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, as pessoas estavam, no contexto lá de Colossenses, no contexto muito judaizante, estavam falando que aqueles cristãos que estavam se convertendo ficassem abstêmicos em bebidas, em comidas, não, por exemplo, não comesse um porco assado. E aí Paulo fala lá, olha, Cristo já encravou isso na cruz. Tudo isso era sombra. Não tem mais necessidade de você ficar apegado a isso, como as pessoas da igreja adventista ficam apegadas. Elas não entendem a realidade da sombra, não entendem. Se lerem esse texto aqui, né, elas não vão conseguir entender que aquilo só apontava. Paulo diz claramente, essas coisas são sombra, que apontam para Cristo. Agora Cristo já veio, esqueça essas coisas, né? E claro, Paulo também prega a moderação e respeito, né? Se alguém acha que não deve comer por algum motivo ou outro, nós vamos respeitar. Agora, impor isso como algo que a Bíblia exige, nós não podemos fazer. De modo nenhum. Isso aí é um erro teológico, um erro doutrinário seríssimo. Não tem nada a ver com a fé que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu. Não tem nada a ver com as ordenanças que ele deixou para nós, tá? Então, Efésios 2, 15 e 16. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz
e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Essas ordenanças, ritos, pode comer isso, pode comer aquilo, essas coisas secundárias, essas coisas que apontavam para Cristo, então foram abolidas, né? Como eu disse, elas ainda têm valor, nós temos muitos princípios que temos que observar ainda nessas cerimônias, tá? Tudo isso tem muito valor para nós, para a nossa fé, para a nossa edificação. O ponto é somente que eu não posso pegar esses ritos e querer considerá-los ainda válidos para a minha santificação ou para a minha obediência a Deus, tá? E vai falar mais um pouquinho em seguida sobre isso. Então, lá no parágrafo 4 diz: a esse mesmo povo, que é o povo judeu, né? Considerado um corpo político, Deus concedeu diversas leis judiciais que deixaram de vigorar quando o país daquele povo também deixou de existir, e que agora não obrigam a ninguém além do que se exige a sua equidade geral. Então, Deus estabeleceu muitas leis judiciais. E deixa eu contar uma história para você, rapidamente, para você prestar atenção se você estiver bem distraído aí. Tem uma vez que eu ouvi bem assim, sobre o trato com pessoas que têm relacionamento com pessoas não crentes. E aí alguém me disse bem assim, como é que funcionava no Antigo Testamento quando desobedecia o pai? E aí ele falou bem assim, a pessoa era apedrejada, né? Então, hoje em dia, se um filho seu desobedecer você, você pode apedrejar ele. Se ele quiser se relacionar com alguém que não é crente, você pode matar, você está autorizado. O que ele fez aqui? Ele cometeu esse erro de considerar uma lei que era da nação de Israel como uma lei válida, como se o Brasil fosse um estado teocrático, né? Como se o Brasil fosse o Israel de hoje em dia, né? Ou como se existisse essa, não existe essa relação, tá? As leis civis, né? As leis que Deus colocou para o Estado, para o país, né? Para a nação de Israel, não se aplicam à nossa realidade, tá? Não é porque antes alguém que era, sei lá, que cometia pecados sexuais terríveis era apedrejado, e agora vamos fazer isso. Nós não somos Israel. Esquece esse apego, esse amor por Israel. Israel é tão pecador até hoje, às vezes até mais miserável do que muitos mundos. Esses dias eu vi uma entrevista de um crente falando um pastor, gente, aqui em Israel é horrível, o pessoal aqui está perdido, para com essa paixão por Israel, o pessoal não quer saber de Deus, não. O pessoal quer saber de festa, de viver a sua própria vida, esquece esse romantismo de Israel, né? Quase que indignado, né? Enfim, não é esse o ponto é que não existe essa ideia de que a lei que existia, tanto é que o que nós vemos no Antigo Testamento? Quando queriam matar lá alguém que estava cometendo esse tipo de pecado. Aquele que não tem pecado, tira a primeira pedra. Não é mais Israel, não é mais as leis de Israel que se aplicam a mim, se aplicam à minha nação. Nós não temos que buscar que o Brasil vire um novo Israel. Não, o Brasil tem que se prostrar diante de Cristo, diante do trono de Cristo, e não querer que aqui vire um país cristão. Isso não vai acontecer, né? Nós temos que continuar prezando pelo Estado laico, pelo Estado que respeita aqueles que não querem, assim como o Senhor Jesus Cristo fazia, né? É só o Espírito de Deus que vai convencer, não vai ser uma imposição estatal que vai fazer as pessoas se voltarem para Deus, né? Enfim, como está nas o fim do Estado teocrático. O país daquela nação judaica deixou de existir durante um tempo, foram para o exílio babilônico, foram destruídos, depois voltaram, enfim, foi uma grande confusão por causa do pecado deles, né?
Então, o novo Israel, hoje em dia, é a igreja, não é uma nação terrena, né? E você vê como é que isso está tão enraizado no nosso pensamento, né? Muito se fala de, por exemplo, em tempos de crise, de orar por Israel, mas esquece-se de orar por outro país, né? Como se Israel fosse mais especial, mais importante do que os outros, né? O novo Israel agora é o Israel de Deus, aqueles que creem em Deus. E lá em Israel não houver alguém que crê em Cristo, glória a Deus, mas se não houver e houver lá no Irã alguém que serve a Deus, né? É esse que vai ser salvo, é esse que vai pertencer ao povo de Deus de verdade, não a sua capa religiosa ou estatal. Isso não garante nada. Isso é mérito próprio e mérito próprio não funciona diante de Deus. O que vai diante de Deus é Cristo. Quer ter algum mérito diante de Deus? Você precisa de Cristo, né? Então, a submissão atual. Submetemos às leis civis dos homens. É isso que Pedro fala. A primeira carta de Pedro, o povo fora lá de Roma, lá em regiões afastadas, sofrendo perseguição pesada, pesada. E aí Pedro fala bem assim, se submetam, né, às autoridades, aos governadores. Você precisa obedecer às autoridades, né? Ainda que essas autoridades foram instituídas por Deus. Então, o que vale para diferenciar? As leis do nosso estado, do país onde você mora. Claro, se essas não vão de encontro à sua fé, se essas não querem te fazer desobedecer a Deus, você deve obedecer, você deve se submeter. Agora, as leis de Israel sobre o seu país, isso não tem nenhum valor, isso já foi abolido, tá? Então, o que resta? Os princípios de justiça, o exemplo prático que o apóstolo Paulo usa lá. Não atarás a boca ao boi. Ensina que obreiros da igreja merecem sustento. Ele vai lá para o Antigo Testamento, pega o princípio de aquele que está trabalhando merece um salário. E ele aplica isso no Novo Testamento, falando, olha, tem gente no meio de vocês que está se desgastando pelo reino e vocês precisam ajudá-los financeiramente, tá? Então, continua ainda existindo esses princípios de justiça, de amor, de tudo isso ainda vale, né? Alguma lei lá de Israel tem algum princípio que ainda vale, que você pode aproveitar. Agora, querer colocar isso sobre o seu país não faz nenhum sentido mais sobre a nova aliança, né? Espero que tenha ficado claro, mas senão no final a gente fala mais sobre isso se alguém quiser perguntar, tá? Então, vamos ver aqui, então, as três facetas da lei. Nós começamos com a lei moral, depois nós fomos para a cerimonial e depois para a judicial. Então, qual que é o foco original ali da lei moral? Você vê, aqui não sei se vocês estão vendo aí o desenho. Aqui, nesse desenho das tábuas, tá do jeito que não é o certo, né? Pelo menos o que provavelmente não é o correto. Aqui ele dividiu metade das leis para cada tábua, tá? Imagina que são as 10 leis em cada tábua, tá completinho, né? Mas é que essa imagem é feita por IA, então às vezes ele faz do jeito que ele acha certo, né? Mas enfim, o foco original aqui da lei moral, toda a humanidade, crentes e ímpios devem obedecer à lei moral. A função principal, ela é regra perfeita de justiça, ela revela o pecado, e ela guia a santidade. E o novo status, né? Ou a lei moral do Antigo Testamento, como é que ela funciona no Novo Testamento? Ela continua funcionando normalmente. Obriga a todos, ela é obrigada a todas as pessoas, todas as pessoas devem obedecer essa lei. Cristo continua exigindo isso, a obediência da lei moral, que são os seus mandamentos. Então, continua. Na verdade, Cristo, em alguns mandamentos, até expande, né? Até expande esse aspecto da lei. Porque se falavam que não pode matar, mas se você já matar no seu coração, você já está pecando, né? Expande a lei. Uns diziam, ou pelo menos pela lei de Moisés, que não poderia adulterar.
E aí Cristo fala que se você só olhar com um olhar impuro, você já pecou. Então, essa lei moral, ela permanece, ela é estendida. Ou melhor dizendo, Cristo aplica as leis morais que permanecem a várias esferas da sociedade, tá? Então, a lei moral de Deus é aquilo que é certo e errado para Deus, porque tem a ver com quem ele é, um Deus santo, isso permanece. Agora, as leis cerimoniais que se aplicavam à nação de Israel especificamente, que tinham a função de guiar o povo, de prefigurar Cristo e a sua obra, essas foram abolidas, essas não têm mais valor. Além disso, as leis judiciais, que são as leis civis, que também eram para a nação de Israel, tinham foco de governar o povo, né, de conduzir a lei, de estabelecer mesmo as leis, porque não existia em Israel essa divisão de Estado e igreja, né, podemos dizer assim. Era uma coisa só. Então, a lei da igreja era a lei do Estado. Só que nós não vivemos mais essa realidade. A lei do Estado é a lei do Estado e a lei de Deus é a lei de Deus. Enquanto a lei do Estado não atrapalhar a lei de Deus, tá tudo bem, né? Na verdade, nós precisamos que as pessoas que obedecem à lei de Deus interfiram e trabalhem na lei do Estado, né? Como o Abraham Kuyper fala, né? Sobre a atuação do crente em todas as esferas da sociedade, na política, enfim, todas as áreas para influenciar e não para colocar, não para fazer que as coisas virem uma coisa só, né? Essa divisão é algo valioso. E essa também foi abolida, foi inspirada, ela aplica-se apenas nos seus princípios. Você vai pegar muitos princípios lá. Por exemplo, lá na história de Ruth, né? Ruth tem alguns princípios lá, né? Tem a lei lá do levirato, tem a questão lá do Boaz de ajudar a pessoa órfã, né? Essas leis não são leis, não estão na Constituição de 88, né? A lei do levirato e nem a lei lá de ajudar o órfão. Mas essas leis não são leis boas, né? Não são princípios bons. Então, nós devemos pegar o princípio de ajudar aquele que precisa, o princípio de ajudar a família, isso sim, tá? Isso continua valendo, porque isso também está ligado à lei moral de Deus, tá? Então, é só essa questão. As leis do Antigo Testamento não foram inspiradas, mas os princípios ainda são válidos para a nossa vida. Diz que analisar, estudar isso requer muito, muito cuidado, muito zelo, muito temor do Senhor, né? Que não às vezes ele um pouquinho mais de esforço e dependência do Senhor mesmo. Então, continuando aqui sobre esse aspecto da lei moral, sobre falar sobre aqui, deixa eu voltar aqui. Aqui na lei moral, tá aqui que ela é permanente, que a função dela é a justiça, revelar o pecado e guiar a santidade. E aqui já fala agora da lei moral especificamente, né? No próximo. Sobre esse objetivo, para que serve a lei moral na nossa vida, tá? Então, a lei moral obriga a todos a prestar obediência para sempre, tanto as pessoas justificadas quanto as demais, ou seja, crentes e incrédulos. E isto não somente por conta da matéria nela contida, mas também pelo respeito à autoridade de Deus, o Criador que a deu. Cristo no Evangelho, de modo algum, desfaz esta obrigação, antes a reveste de maior vigor. Então, quem está obrigado a continuar obedecendo à lei moral? Todas as pessoas. Por isso que Romanos diz que as pessoas são indesculpáveis, né? Quando elas trocam o conhecimento de Deus por qualquer outra coisa, quando elas adoram a criatura no lugar do Criador. Elas têm a norma de Deus gravada no coração delas. Elas não têm desculpa e não terão desculpa diante de Deus. Todos nós devemos obedecer à lei moral. Todas as pessoas. Mas por que essa lei
é válida para sempre, ou por que ela não muda? Porque o nosso relacionamento básico é com Deus que não muda. O fato de Deus, em essência, ser bom, santo, puro, isso não vai mudar. Se Deus para sempre vai ser puro, ele vai exigir dos seus pureza. Se Deus para sempre será justo, porque é quem ele é, justiça, ele espera dos seus que sejam justos também, tá? Então, essas coisas não são qualidades que Deus tem e depois ele as perde. Isso faz parte do caráter de Deus, da essência de quem Deus é. Se ele é assim, isso não vai mudar. Se ele é a forma como ele vê e como ele conduz a vida, vai continuar para sempre. Tá? Então, a lei reflete a santidade e a integridade do seu caráter. Quem tropeça em um só ponto é culpado de todos, conforme está lá em Tiago 2:10. Então, isso é para deixar bastante claro que essa lei continua, mas nós não obedecemos essa lei para ser salvo, porque nós não conseguimos, né? Se você obedecer, imagina que são 100 leis, né? E você obedece 99, e muito bem. Mas você peca em apenas um, você já é culpado e já está condenado ao inferno. Nós não obedecemos a lei moral de Deus para ser salvo. Nós obedecemos como uma norma de gratidão. Uma vez que eu já fui salvo, Cristo já me resgatou, e eu sabendo quem ele é, agora eu vou obedecê-lo em gratidão a quem ele é, tá? Então, olha que interessante, Cristo ele não desfez essa lei. Pelo contrário, né? Ele falou que ele veio para cumprir essa lei, né? Ele não veio para desfazer, ele não se encarnou para, vamos mudar tudo aí. Não, ele veio para cumprir essa lei. E, na verdade, até para expandir, como eu disse lá no exemplo do adultério, né? Talvez algum judeu pensasse, olha, eu não literalmente adultero. Então eu não peco. Ele fala, não, se você só olhar, você já está pecando. Você é mais miserável do que você pensa que você é, né? Então, Cristo veio para aplicar e expandir essa lei para que nós, de fato, reconhecêssemos que nós precisamos dele. Porque imagina, se ficasse bastante limitado aos 10 mandamentos, e você ali fosse bem legalista e fosse dando check lá, isso eu não faço, isso aqui é que eu faço. Quase faço, enfim. E você poderia achar que é por causa de você. Mas quando Cristo dá essa nova interpretação, quando ele expande essa lei, você aí percebe que você é incapaz de cumprir essa lei. Então, isso não desfez a lei moral continua. Até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei. Pode passar tudo, mas a lei de Deus vai continuar, porque faz parte do caráter de Deus. Então, Cristo, ele cumpriu essa lei. Na verdade, quando ele estava falando sobre a lei moral e a nossa obrigação de guardar, lá em Mateus capítulo 5, né, que é o versículo que está aí. No Novo Testamento, Cristo e o Evangelho fortalecem, esclarecem e simplificam a lei. E a nossa obrigação de obedecê-la, tá? Continuando aqui, quase chegando no nosso final, né? Lá no parágrafo 6 é um parágrafo bem grande, então está dividido em duas partes. Preste atenção aí. Embora os verdadeiros crentes não estejam sob a lei como um pacto de obras, como já falamos, nós somos incapazes, né, de obedecer, para serem por ela justificados ou condenados, contudo, ela serve de grande proveito, tanto a eles como aos demais, como regra de vida, ela lhes informa da vontade de Deus. Então, para que ainda existe a lei? Porque ela te falta a vontade de Deus, como Deus quer ser agradado, e do dever que eles têm. Os dirige e os obriga a andar conforme essa vontade. Descobre-lhes também as pecaminosas soluções da sua natureza, de seus corações e de suas vidas, de maneira que, examinando-se por meio dela, alcançam mais profunda convicção de pecado, maior humilhação por causa dele, e maior aversão a ele. Ao mesmo tempo, lhes dá mais clara a visão da necessidade que tem de Cristo e da perfeita obediência a ele devida.
A lei, então, ela te fala como agradar a Deus e revela o seu pecado. Eu não lembro se eu comentei, mas eu estava pensando esses dias na história de um amigo meu, que só quando ele foi ler a Bíblia, quando ele se deparou com um texto lá que falava sobre as obras de Satanás, as obras de Deus, que ele reconheceu que ele estava sendo servo do diabo. Por quê? A lei de Deus, ela revela quem nós somos. Esse meu amigo, ele lendo lá, ele chegou à conclusão de que as atitudes dele eram de filho do diabo. E que coisa maravilhosa, né? Porque se não existisse a lei, como é que ele poderia saber que ele não estava fazendo a vontade de Deus? Então é para isso que existe a lei. Não é para você ser salvo por meio dele, mas uma vez que você foi salvo pela graça de Deus, pela obra vicária de Cristo, agora que você está tentando, lutando para viver em santificação, você busca na lei de Deus a forma de agradar a Deus, de glorificá-lo, de se alegrar nele eternamente. Você encontra na lei também ela acusando você. Você encontra a lei constantemente te mostrando que você precisa mudar a sua conduta. Quando você peca, você lembra de versículos bíblicos, né, que condenam as suas práticas, porque é para isso que a lei existe. É isso que o parágrafo 6 está falando, tá? Nós não somos mais justificados ou condenados pela lei, mas ela possui usos indispensáveis, como regra de vida, eu já falei, né, informa a vontade de Deus, revela nosso dever, porque não é só não fazer o errado, mas eu preciso fazer o certo, é isso que Deus espera de mim. E orienta nosso caminhar em santidade. A lei é santa, justa e boa. E também para conduzir a Cristo. Ao tentar obedecer, a lei expõe nossa corrupção e incapacidade. Ela gera convicção, humilhação e nos faz gritar por socorro. Né? Desventurado homem que sou. Você está lá tentando obedecer, de repente você vai lá e cai. De repente você está desanimado, de repente você vai lá e desonra a Deus. E isso te faz recorrer a Deus, falando, Deus, sem o Senhor eu não consigo. Eu até tentei pelas minhas próprias forças aqui, mas eu não consigo. E é a lei que te mostra isso, a lei que mostra a sua miséria, a lei que mostra a necessidade que você tem de correr para os braços de Cristo. E isso é maravilhoso. Por isso que a lei de Deus ela é perfeita e restaura a nossa alma. E aí, continuando esse mesmo parágrafo aqui, né, o 6 ali, continuação, que é um parágrafo muito grande, eu acho que é o maior até hoje que a gente já leu aqui. Ela é também de utilidade, a lei dela, ela é também útil aos regenerados, aos crentes, a fim de conter a sua corrupção, pois proíbe o pecado, as suas ameaças, servem para mostrar o que merecem os seus pecados e quais as aflições que por causa dele devem esperar nesta vida. A lei te mostra que você vai ter consequências para os seus pecados, né? Ainda que estejam livres da maldição ameaçada ali, ainda que você seja livre da condenação eterna, mas os pecados vão trazer efeitos ainda nesta vida. Continuando. Do mesmo modo, as suas promessas mostram que Deus aprova a obediência deles e que bênçãos podem esperar dessa obediência. Olha aí, nessa coisa ruim, né? Tem coisa boa. Obedecer à lei de Deus também implica em bênçãos. Deus promete coisas aos filhos que são obedientes a essa lei. Ainda que essas bênçãos não lhes sejam devidas pela lei, considerado no pacto de obras. Assim, fazer um homem o bem ou evitar o mal, só porque a lei estimula aquilo e proíbe isto, não prova estar ele sobre a lei e não sobre a graça. Então, você não faz e você não recebe as coisas que você é o melhor cumpridor da lei, né? A gente sabe que é pela graça do nosso Deus. Então, tem algumas pessoas, por exemplo, que fazem boas atitudes, que diante da lei são coisas boas, né? Aí nós vimos lá naquela aula sobre as boas obras, que as obras dos ímpios não têm nenhum valor para Deus. As obras não agradam, não glorificam a Deus. As nossas obras só têm algum valor na mediação de Jesus Cristo. Por causa de Cristo, que me salvou e agora me considera filho dele, agora que eu pertenço à família dele,
agora Deus se agrada das minhas obras, tá? E, por graça, ele me concede algumas bênçãos por obedecer, tá? Mas não é esse o objetivo dela. Não é para você conquistar a salvação. É isso que, mais especificamente, está se falando aqui. Você não obedece para você conquistar, porque você não consegue. Então, a lei ela é um freio para o pecado, ela impõe limites claros, sua advertência nos lembram da disciplina amorosa de Deus para com os seus filhos. A obediência não nos dá método de salvação. As bênçãos prometidas são incentivos e dons graciosos. Então, por que nós obedecemos? Porque nós somos gratos pela graça recebida, porque nós temos uma nova identidade em Cristo. Agora eu sou filho amado dele. E que filho não quer agradar o seu pai, né? Que filho não quer deixar um sorriso no rosto do pai e da mãe, né? Essa é a nossa identidade agora, em Cristo, pertencemos à família dele. E por causa do desejo sincero de buscar a aprovação do Pai, nós queremos que Deus olhe para nós e encontre em nós servos fiéis, né? Apesar de pecadores, apesar de limitados, apesar de muitas vezes decepcionados, o nosso desejo, a nossa intenção é de ser aprovado pelo Pai, é de que o Pai se alegre das nossas atitudes, né? Então, obedecer aos estímulos da lei é prova de viver sob a graça, não uma contradição. Se você obedece, é porque você já recebeu a graça. Isso está totalmente relacionado. Então, para finalizar aqui, tá? Depois a gente vai fazer só 3 questõezinhas hoje, tá? Bem fácil para a gente finalizar e relembrar algumas coisas, mas o último parágrafo desse capítulo diz: os supracitados, quer dizer que, né, aquilo que foi citado antes, acima, usos da lei não são contrários à graça do Evangelho, mas suavemente se harmonizam com ela, pois o Espírito de Cristo submete e capacita a vontade do homem a fazer livre e alegremente aquilo que a vontade de Deus, revelada na lei, exige que se faça. Então, a lei e a graça, elas se harmonizam, não há guerra. A lei de Deus e o seu Evangelho não se anulam, né? Precisamos do Salvador não porque a lei seja ruim, mas porque nós falhamos nela. A lei é boa, como nós dissemos, ela é boa. Uma vez que eu falhei nela, eu preciso de alguém. Agora eu preciso de alguém que morra, que pague pelos meus pecados, e que me ajude a passar da morte para a vida, né? Então, o Espírito de Cristo agora habita no crente e transforma aquilo que era obrigação em obediência livre e alegre. Eu quero só ler aquele texto que eu mencionei meio por cima. Deixa eu achar aqui. Sobre essa ideia de que o Espírito gera em nós agora essa alegria, essa satisfação de fazer aquilo que é de Deus, não porque nós somos obrigados, porque é algo penoso, né? E esse é o texto que eu quero ler, lá em 1 João 5, 3 e 4. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E quando João fala isso, ele está falando desses mandamentos mesmo, da lei moral de Deus. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. De novo essa parte. Os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Uma vez que nós nascemos Deus nos faz viver, né? O Espírito está em nós, agora nós somos capacitados, habilitados para obedecer a sua lei, tá? Então, e para finalizar aqui, a promessa da nova aliança. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Ezequiel tinha prometido isso. Hoje pode parecer difícil, né, para aquele que não conhece o Senhor, mas uma vez que ele conhece a Cristo, ele recebe o poder necessário, né, capacitação para lutar contra os seus pecados.
Para quem é crente, para continuar lutando, Cristo vai continuar te ajudando nesse seu processo, tá? Ele te garante isso. Então, na sua mente imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. No mais íntimo, Deus vai colocar as leis, aquilo que agrada a Ele, tá? É isso que Ele espera de nós. Então, vamos relembrar aqui, rapidamente, a gente finalizar, né? Já está dando nosso horário. Vamos fazer só 3 perguntas aqui, só esse fechamento aqui, livre e alegremente, né? Como é que é a realidade agora na nova aliança, sem essa... Nossas leis cerimoniais cessaram na cruz. Nós mantemos alguns sacramentos, né? Que são o batismo e a ceia. Nossas leis civis expiraram com a antiga teocracia. Você não vive mais uma teocracia, um Estado junto com a igreja, né? Separado. Mas a lei moral de Deus brilha com força total, garantida e vívida através do Espírito de Cristo em nós. E a chamada para a vida. Em vez de apenas orar por discernimento, oremos por submissão e obediência. Ame a lei que foi entregue no Antigo Testamento, pois ela reflete o caráter imutável do nosso Deus. Isso é muito sério. Tem igreja que desconsidera o Antigo Testamento, ou que só usa quando lhe convém. Não, você precisa amar o Antigo Testamento, você precisa amar a lei de Deus, você precisa amar, você precisa ficar ali... Você gostar das leis cerimoniais, das leis civis, você precisa entender a riqueza doutrinária que tem nisso. Você só não vai aplicar diretamente na sua vida, né? Mas você precisa valorizar a palavra de Deus como um todo, não desprezar e achar que só no Novo Testamento é Bíblia, ou é mais Bíblia do que o Antigo, não. Tem um Antigo, o Novo não faz sentido, e vice-versa. Precisamos da palavra como um todo. Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Uma vez que você tem fé, você vai continuar mantendo a lei moral de Deus em vigor. Então, para finalizar aqui, teste seu conhecimento. 3 perguntas aqui, um pouco mais difíceis, né, para que você relembre alguns conceitos e algumas questões que nós falamos aqui. E depois que acabar as perguntas, eu vou abrir o microfone. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Tá? Vamos só responder aqui rapidamente. Em relação à vigência, né? A validade da lei. Vou deixar vocês lerem porque é bastante coisa. Estou colocando a letra C, né? Que é equivalente aí ao afetinha. Pode mandar a letra também se quiser, fica à vontade. Oi? Alguém colocou um joinha que seria equivalente à letra B, eu acho, não sei se está, ou se foi sem querer. Mas, enfim, então, em relação à vigência da lei, a resposta aqui na próxima, né? Resposta letra C, ou como colocaram aí a festinha, né? Então, a lei cerimonial foi abolida, a lei judicial expirou com o Estado de Israel, testando apenas os seus princípios, né? Que é a questão da equidade aí. Mas a lei moral continua obrigatória para todas, né? Não para salvar, né? Mas para glorificar Deus, para agradar a Ele. A lei cerimonial apontava para Cristo e expirou. A lei civil pertencia ao corpo político de Israel e cessou com ele.
Contudo, a lei moral reflete o caráter imutável de Deus. Ela não expira e obriga a todos, cristãos ou não, à obediência para sempre, sem ser afetada pelas mudanças da aliança. Aliança que ele fala, né? De obras ou da graça. Próxima. 10, 9, 8. Bom, então, considerando que os crentes não estão debaixo da lei, como fato de obras para a salvação, qual é a utilidade contínua da lei moral para eles? Então, a resposta atua como regra de vida, que informa a vontade de Deus, expõe o pecado para gerar necessidade de Cristo e restringe a corrupção. Tem um versículo que é no Salmo 119, que eu não lembro, mas que eu gosto muito, que é: não fosse a lei de Deus, né, parafraseando, há muito tempo eu já teria morrido, né? É um salmo muito grande, né, para lembrar o versículo, né? Mas é isso. Se não fosse a lei de Deus, nós já estaríamos atolados no pecado, nós estaríamos perdidos, nós estaríamos em uma vida miserável, né? Então, a lei continua útil, ela é santa, justa e boa. Ela não justifica nem condena o cristão, mas serve de regra de vida para guiar a obediência, como aio. Aio é esse guia, né? Era aquela pessoa que guiava um ao outro no conhecimento, ensinando, enfim. Para nos lembrar de nossa necessidade diária de Cristo e como freio contra o pecado. A obediência não nos dá méritos, mas flui da gratidão. E a última, para a gente ir embora, pelo menos para você ir embora de um cômodo para o outro, para a gente finalizar, pode ler aí. Então, de acordo com a teologia da Nova Aliança, a gente leu lá, Jeremias 31 e 30, e Ezequiel 36, qual a relação precisa entre a lei de Deus e o Evangelho da graça. Então, elas se harmonizam.
perfeitamente, pois o Espírito de Cristo capacita a vontade do crente a fazer livre e alegremente o que a lei moral exige, né? Qual que é a razão teológica, né? A lei e o evangelho não estão em guerra. A promessa da nova aliança não é a abolição da lei, mas a sua interiorização. A lei não ia sumir, né? Você ia ter essa lei no seu coração. Por meio do Espírito que te guia a obedecer essa lei. O Espírito de Deus é colocado dentro de nós para nos capacitar a andar nos estatutos de Deus por amor, liberdade e gratidão, e não por medo da condenação. Então, o versículo que foi citado, né? Porém dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. É isso. Muito obrigado. Deus abençoe. Nós estamos encerrando, mas se alguém quiser ainda fazer algum comentário, alguma pergunta, pode pensar aí pelo horário, né? Se não, também, Deus abençoe. Amém. Boa noite para todos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Boa noite aos amados irmãos.